minha vida faltará. Nada faltará. Se tivermos essa convicção de Jesus em meio, realmente nada nos faltará. E assim como o próprio Cristo, também foram com os profetas, o nosso Cristo foi com os apóstolos, e não será diferente para aqueles que amam a Deus, para aqueles que realmente são cumpridores da vontade de Deus. Os apóstolos são levados ao Senado, ao Sinédrio. E aí diz hoje o texto bíblico, por causa de um aleijado que fora curado em nome de Jesus. Mas não foi somente por isso. Jesus diz hoje no Bom Pastor que ainda ele tem muitas ovelhas que não são deste redil católico, mas que também a este ele deve buscar salvar. Por isso é importante, fiquem bem atentos, o cristão, e de um modo especial católico, com a palavra de Deus. O católico bem formado, católico realmente embasado na palavra de Deus, no magistério da igreja e nos santos padres, ele não será realmente um incrédulo. Dom Odilo Scherer, eu disse outra vez aqui, que ele fora interrogado por um repórter, e ele perguntava, como que o senhor responde a estes fiéis católicos que deixam a igreja por outros? Epa, os fiéis não, os infiéis. Só quem sai da igreja de Jesus Cristo são os infiéis. E os apóstolos não estão sendo somente perseguidos aqui por causa da cura deste servo, deste aleijado. O sinédrio todo, inclusive os saduceus que não acreditavam na ressurreição, estava infiltrado no meio de toda a corte do sinédrio. E queria realmente apagar, não simplesmente como queriam apagar Lázaro, porque era testemunha da ressurreição, mas Lázaro voltou a morrer depois na sua vida, como outras curas, outros milagres, e agora como Pedro acontece em nome de Jesus. Mas o que eles já estavam enfurecidos e rangendo os dentes, era que eles estavam propagando o nome de Jesus vivo e ressuscitado. E quem eram as testemunhas, senão eles, e como diz São Pedro, nós e o Espírito Santo, e alguns daqueles que ali estavam, porque Jesus comeu, Jesus bebeu, Jesus pediu que tocasse nele e mostrasse, e vê-se que não era nenhum fantasma, como vocês estão vendo. Então nós não podemos ficar assustados, espantados, não. Nós temos que louvar e bendizer a Deus, porque a vida deste aleijado, o senhor e a senhora que nos assiste em casa, além fronteiras da cidade de Ibicaraí, paróquia Senhor Deus Menino, precisamos realmente ter a ciência de que esse Jesus vivo e ressuscitado quer salvar a todos, e neste aleijado ele quer restituir a minha, a sua e a nossa vida. Ele quer devolver a dignidade para cada um de nós. Ele quer lhe dar realmente aquilo que é direito nosso, como vai dizer a primeira carta de São João hoje, esta filiação adotiva, essa é a elevação na busca da santidade, e a busca da santidade se dá a partir do nosso Senhor, e se nós assim não fizermos, não estaremos rezando a palavra de Deus, que se vocês pegarem a palavra de Deus em casa, e rezarem lá no livro do profeta Isaías, 28, vocês verão que o grande profeta construiu sua teologia em cima justamente desta pedra rejeitada, como diz os Salmos hoje, que é a extensão. Ele diz, Isaías 28:16, por isso diz o Senhor Deus, colocarei no monte de Sião uma pedra testada, pedra angular de valor, para alicerce seguro. Quem nela confiar, não ficará abalado. Não ficará abalado. Se nós confiarmos realmente neste Jesus,
que realmente mostrou este servo sofredor na sua paixão, morte e ressurreição, estará realmente rezando a palavra de Deus. E os Salmos 118, 117, citado hoje, realmente esta luz, realmente dentro da igreja, em que ela realmente ilumina as nossas salmodias, a nossa liturgia das horas e abrilhanta a nossa Santa Missa, quando o próprio salmista diz, fazendo menção ao profeta, a pedra que os pedreiros rejeitaram ficou sendo a pedra principal. Oséias diz o quê? Que eu quero o amor e não sacrifício. Eu quero a misericórdia e não sacrifício. Então é por amor que a vida de Jesus é dada, em nome daqueles que realmente são seus mensageiros, seus anunciadores, seus proclamadores. E falar no nome de Jesus, precisa antes falar também do nome da Virgem Maria. Porque Pedro e os demais apóstolos curaram, libertaram, fizeram milagres, prodígios e portentos na ação do Espírito Santo em nome do Cristo. Mas antes disso, lá atrás, nos seus sermões, nas suas pregações, alguém gritou lá no meio da multidão, benditos peitos que te amamentaram. Jesus diz, bendito, bem-aventurado ou felizardo é aqueles que escutaram e colocaram em prática. A Nossa Senhora. Se Jesus é o bom pastor, Nossa Senhora é a divina pastora. E nós temos o nosso santuário, Nossa Senhora Divina Pastora lá em Aracaju, na nossa arquidiocese, como também ela é padroeira enquanto santuário de todo o estado. Nossa Senhora é a divina pastora. Então Jesus faz um louvor, faz um elogio a Nossa Senhora e quer fazer a cada um de nós, seus irmãos, frágeis, fracos, limitados, porém é o objeto do amor de Deus. É este e a cada um de nós que Ele quer realmente que não se perca, que não saia do seu redil. Nós só praticaremos as bem-aventuranças, se realmente nós buscarmos viver esse primeiro Jesus dentro de cada um de nós, os batizados. São poucos os batizados que dão testemunho. Quem são estes, Padre? Que Nosso Senhor fala que não estão no nosso redil, mas a estes também deverei levar. São aqueles que vivem a unidade e a comunhão eclesial. Nós temos as igrejas históricas, luteranos, anglicanos, calvinistas, sacramentos que são válidos, reconhecidos, ainda que limitados, mas são. Participaram do Concílio Ecumênico Vaticano II. Foi para esses também, mas que tem que viver a comunhão e a unidade, não pode nada se perder. Agora, aqueles que realmente vivem querendo tirar a vírgula da palavra de Deus, são esses assaltantes mercenários, que não respeitam o batismo. E lembre que Santa Joana d'Arc, eu havia dito outrora, ovelhas não pedem ajuda a lobos. Então precisamos buscar no Espírito Santo de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, discernir os sinais dos tempos, e não ficarmos realmente desesperados, à toa, atrás de falsas bênçãos, negando o nosso batismo. Carta de São Paulo aos Efésios 4, 5, um só é a fé, um só é Deus, um só é o batismo. Então um cristão leigo, bem formado, ele diz para esse tipo de falsos pastores e mercenários, vai de reto, Satanás, tu não pensas como Deus, não se preocupa com a sua santidade, não se preocupa com a sua conversão, faz com que você seja um inimigo da igreja de Deus. E isso não é unidade, isso não é comunhão, isso é incredulidade, isso é paz e bens. Precisamos conhecer a Jesus bom pastor, e este conhecimento existencial é para aqueles que botam os joelhos realmente no chão dia e noite e dia, e que permite neste estar de joelho com a palavra de Deus, como já dizia Santo Tomás de Aquino, abrir, dilatar-se a sua vida, a sua alma, como sinal de esperança, como sinal do amor de Deus. A vida renasce, é sinal de que o mundo tem jeito.
mas porque são poucos ainda que colocam o seu joelho no chão, e são estes poucos que são perseguidos, porque proclamam o nome de Jesus Cristo. Cristãos vão se levantar o quanto antes. Quando menos se espera, cristão não deve se comportar como mortos, não. Deve se comportar realmente como aquele que crê, como aquele que tem uma experiência única com Deus. Olha como é bonito a experiência daquela pessoa, olha como é bonito a oração daquela pessoa. Vá fazer a sua parte, que Deus também tem algo para você também. Pare de invejar, pare de viver de elogios para viver de cópia. Nós precisamos ser cópia de Jesus, o único e bom pastor. E por isso ele vem continuando nesses versículos de hoje, que começamos de 1 a 10, explicando por que ele é o bom pastor. Porque ele assume livremente a vontade do Pai. É livre e espontâneo. Assim como Maria no seu fiat, bem mais foi Jesus, o apóstolo do Pai eterno. E assim deve ser a nós, batizados. De fazer valer, aflorar cada vez mais a nossa identidade. Resgatar realmente esta paz interior que o mundo nunca vai dar. O mundo não é capaz de dar aquilo que somente Deus é capaz. Então Deus quer restituir, Deus quer te honrar, mas Ele quer te ver realmente, não um vitorioso de pé, mas aquele vitorioso de joelhos, clamando a Deus, entregando a Deus as suas dores por meio do sacramento da confissão. Eu tenho o poder de dar. O sacerdote, na pessoa do Cristo, absorve em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lhe restitui, como batizado, como filho, esta dignidade de igreja. Te devolve realmente a vida, te devolve realmente a paz interior, para além de qualquer nacionalismo. Ou seja, esses que não são do redil, ou seja, nós seremos capazes de ir onde menos esperamos. É porque Deus quer a gente ali, para fazer essa diferença. Na sua casa, você precisa fazer a diferença. Não querendo ser melhor nem pior, mas ser diferente, sendo pequeno, sendo simples, sendo humilde, sendo Cristo, servindo como Nossa Senhora. E que a Virgem Maria faça valer na vida de cada um de nós, realmente, essa disponibilidade, esta fé, esta oração. Faça valer em cada um de nós essa presença santa de Deus. O Senhor, Deus menino, pelos braços da Virgem Maria e do glorioso São José, quer estar dentro do coração de cada um, para que cada um dos leigos e leigas, das famílias, possam também rezar por nós, sacerdotes, para que sejamos fiéis à vocação, para além das nossas limitações, nossas fraquezas humanas. Só Deus veio do céu. Eu sou o pão vivo descido do céu. Nós não. Mas nós temos a graça de poder conhecer as graças e bênçãos dos céus por meio de Jesus, da Virgem Maria e da igreja. Os sacerdotes, saem daí de vocês. Sai das famílias com suas deficiências, mas com seus sonhos de serem realmente filhos e filhas cada dia mais, de servir cada dia mais. Então não atire pedra no sacerdote, porque um dia Deus vai suscitar no meio de vocês um sacerdote, uma freira, e vai dar na sua cara, no seu dia a dia, pagando a sua língua. E não queira realmente pagar a sua língua. Ou seja, venha agradecer a Deus, porque mesmo na fragilidade do sacerdote, nós temos a palavra, temos a Eucaristia, e lá fora não tem. Temos a Virgem Maria, e lá fora não tem. Temos a Igreja de Deus, na pessoa do Santo Padre, o Papa Francisco, e lá fora não tem. Abracemos enquanto se deixa estar, para que possamos ser curados dia após dia daquelas feridas que outrora realmente causou realmente dores em cada um de nós, que só Jesus pode curar. Assim seja.